Pedro Venceslau e Jussara Soares seguem conosco aqui depois desta entrevista, enfim, que tem muitas questões aí que vieram à tona. Quero começar contigo, Jussara Soares, porque o senador Flávio Bolsonaro, como você perguntou, se não pode ocorrer nenhuma outra surpresinha, porque como você trouxe a apuração, o próprio staff de Flávio Bolsonaro foi surpreendido pelas revelações do site The Intercept nesta semana. E ele coloca que, sim, pode ser que mais coisas venham à tona, mas que isso não vai comprometê-lo. Será que não vai comprometê-lo de fato? Ou, à medida que se vai ficando mais nítida esta relação que foi construída, seja por causa do filme, ou seja por alguma outra questão que não saibamos, mas que neste momento que a gente sabe é que foi por causa deste filme, como alega Flávio Bolsonaro, o quanto que isso não faz com que o próprio entorno de Flávio Bolsonaro fique inseguro em relação à viabilidade da campanha do senador? Yuri, a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro passa nesse momento, na verdade, por uma crise de confiança interna, porque a gente conversando com pessoas próximas do Flávio Bolsonaro que não sabiam desse caso, desses contatos, da possibilidade de vir à tona essas mensagens, esses áudios, e agora nessa entrevista ele menciona que pode aparecer até um videozinho. Há também na própria base de Flávio Bolsonaro alguma reticência em relação em alguns momentos, e fazer uma defesa mais efusiva diante do que pode vir pela frente. Lembrando que a base, principalmente aqui, muita gente vai concorrer à eleição, vai tentar a reeleição. Então, neste momento, o Flávio Bolsonaro ele precisa falar internamente também, fazer que todos acreditem que não há nada de ilegal, não há nada de novo a aparecer, nenhuma nova relação. E aí, essa nova reportagem do site Intercept, citando justamente que Eduardo Bolsonaro era o produtor executivo, trocando em miúdos, para quem não conhece a linguagem, é a pessoa que é responsável pelo dinheiro, administrar o dinheiro de uma produção. Então, por isso que eu pergunto a Flávio Bolsonaro se ele tem 100% de confiança em Eduardo e Mário Frias, que são os produtores, segundo... Mário Frias, assim, ele admite ser o produtor, né, mas a reportagem cita Eduardo Bolsonaro como esse diretor executivo, né, esse produtor executivo. Se ele coloca a mão no fogo, porque se houver, como abriu agora uma investigação também sobre esse caso, a Polícia Federal vai investigar essa relação de Vorcaro com esse filme, o ministro Flávio Dino, do STF, também abriu uma outra investigação na parte de emendas destinada, que poderia chegar ao filme. Então, tudo isso pode vir. Algum desdobramento pode impactar a candidatura dele. Por isso que eu questiono ele neste sentido, se ele tem confiança. E o que ele nos diz é que ele está seguro. Mas até aqui, Yuri, até chegar o dia de hoje, desde o dia que foi publicada a reportagem até agora, o que a gente observou foram versões desencontradas. Eles demoraram para se acertar ali. Primeiro, Flávio Bolsonaro dizia que ele só estava limitado àquilo, confirmando que tinha feito contato com o Vorcaro para financiar o filme. Aí vem uma nota da produtora dizendo que não tinha recebido dinheiro do Master. Depois uma nota de Mário Frias dizendo que também não tinha recebido dinheiro. Aí parece que eles tentam ali amarrar ali uma nova versão e aí voltam atrás e dizem que sim, receberam o dinheiro desse fundo. São essas divergências até aqui que causam essa enorme desconfiança, inclusive internamente, dentro da direita. Então, o maior desafio de Flávio Bolsonaro neste momento é conseguir que a própria base, que a própria direita não passe a desconfiar da idoneidade dele e dessa relação com Daniel Vorcaro. Até aqui, ele diz o seguinte: tudo que eu falei com Daniel Vorcaro em relação à produção do filme, não há nada mais. Mas a grande questão, e aí é o que me dizem aqui em Brasília, Yuri, ele também nunca tinha dito que tinha conversado com o Vorcaro sobre esse filme, mesmo quando ele lançou a pré-candidatura, mesmo depois do avanço das negociações, e a gente precisa lembrar que Daniel Vorcaro ele é investigado pela fraude bilionária, fraude financeira bilionária, mas sobretudo pela rede de contatos que ele construiu com autoridades, inclusive buscando blindagem. Então, quando ele diz, eu não estou no cargo, não estou no governo, não sou governo, o governo Bolsonaro já havia acabado, a gente não pode deixar de lembrar que ele é um senador da República. E boa parte dos contatos de Daniel Vorcaro eram pessoas com cargos públicos. E é disso que se trata essa investigação, a fraude financeira e como isso foi possível diante dessa rede de contatos poderosas que Daniel Vorcaro construiu.
Ótimo, Jussara Soares. Então, você pegou um aspecto importante da questão da confiança, né? Da confiança que os aliados, os investidores da campanha, enfim, quem aposta nessa campanha, né? Que ele precisa garantir, como você tirou dele, né? A garantia de que não vai aparecer nada mais além de um videozinho, algo assim como ele respondeu para você.